Olá, bem-vindo! Que alegria ter mais esse encontro aqui com você. Olha só, a minha convidada de hoje, ela é bonita, inteligente, doce e firme ao mesmo tempo. Dedica toda a sua influência a não só dizer não ao racismo, mas a dizer sim à igualdade racial. Não é fácil, mas o bom é que ela não desiste. Até porque ainda estamos tão longe, né? É bom que ela não desista mesmo e estimule muito mais gente a buscar essa igualdade. Estou muito feliz de reencontrar essa mulher que é empresária, escritora, colunista, Luana Genot. Que bom! Puxa, estou muito feliz com esse momento. Explodindo de felicidade, estou muito feliz. Bom, antes de mais nada, eu queria só que você explicasse um pouquinho, porque pode parecer que o que eu disse é a mesma coisa, não ao racismo e sim à igualdade racial. Qual é a diferença? Por que você bate tanto nessa tecla do sim e não do não? Ah, o sim é mais legal, né? Sempre. Não, Desde criança o sim é mais legal. Desde criança o sim é mais legal. Mãe, me dá doce, sim ou não? Sim. Então é isso, mas eu sou publicitária de formação, né, Fátima? Sou fascinada pela comunicação e acho que a comunicação, ela é uma ferramenta para criar pontes, né? Pode ser para outras coisas, mas para criar pontes serve bastante. E aí, nas campanhas publicitárias que a gente analisava na época da faculdade, tinha muita coisa, por exemplo, use camisinha, faça o autoexame, então sempre achei isso muito propositivo, né? E aí tinham campanhas outras, por exemplo, dentro da política do Barack Obama, sim, nós podemos, né? Yes, we can. Então sempre achei isso muito positivo. E aí chegava na hora de lidar com a questão racial no Brasil, era sempre, diga não ao racismo. Aí eu, gente, não é possível que só dizer não vai ser suficiente. E aí, justamente, eu via que muita gente ficava dizendo, ah, não é minha pauta, ah, não é comigo. Mas quando eu não sou racista? Ah, eu não sou racista. Não, meu pai é, mas eu não. Né? Então, tipo assim, sempre tinha um terceiro, um bode expiatório, né, como a gente costuma dizer, mas sempre você não fazia parte daquilo. Aí eu costumava dizer nessa época, né, quer dizer, depois eu costumava falar assim, basta chamar o VAR. Aí você vê que, fazendo uma autoanálise, a gente faz parte dessa estrutura. E aí, mais do que dizer não, eu acho importante você dizer sim, eu faço parte dessa estrutura. Eu aprendi palavras racistas, atitudes racistas, eu reproduzo isso ao longo da minha vida, inclusive nós como pessoas negras ou indígenas. E mais do que dizer não ao racismo, a gente precisa dizer sim ao que somos e o que queremos construir, né? Para virar, é uma virada de chave, é uma virada de mentalidade. E aí você começa a convidar as pessoas para... Porque aí todo mundo pode fazer alguma coisa, né? Exatamente. E aí, além disso, na época da faculdade, que foi onde o instituto que eu fundei nasceu, a gente criou um símbolo que tem esse coração aqui, que é o Instituto IDBR, Instituto Identidades do Brasil. Exato. E aí a gente começa a chamar todas as pessoas em diferentes tons de pele para dizerem sim à igualdade racial. O bom é que funciona desde crianças, quando a gente vai numa escola, a adultos, idosos, e eles entendem, então é um coração com vários tons, ou alguma coisa nesse sentido. E tem sido uma forma propositiva de tratar a temática, assim, e a gente consegue tratá-la em diversas línguas, em diversas idades, e eu acho que o sim tem sido mais legal, assim, como a gente tem vivido. A gente vai falar muito sobre isso, mas eu queria voltar um pouquinho, então, e começar com a Luana. Em que momento você desperta? Quer dizer, você foi uma criança criada por sua mãe e por sua avó. Exato. O que elas te ensinaram assim, de mais forte para você, que você considera o maior ensinamento? Sim, primeiro elas me ensinaram que eu ia receber muito não. E justamente eu precisava correr atrás do sim, né? Então, por exemplo, eu sempre estudei em lugares longe da minha casa, né? Eu morava primeiro... A nossa família, só para também dar um contexto, né? A minha avó, ela nasceu, né, ali em Botafogo, depois foi morar no Leblon. Botafogo é zona sul do Rio, Leblon zona sul do Rio de Janeiro. Zona sul do Rio e tal. Quando ela cresce e, enfim, que se casa, etc., ela morava na favela da Praia do Pinto. A favela da Praia do Pinto, para contextualizar as pessoas, é um lugar que era no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, e que foi um lugar que sofreu um processo do que a gente chama de gentrificação, que é quando vem ali, né, os poderes públicos e privados e entendem que esse lugar precisa ser valorizado, aí você tenta remover pessoas desse lugar para valorizar esse espaço. E eram pessoas negras, faveladas ali naquele espaço, morando em habitações precárias, faveladas, né? E eles são removidos daquele espaço e colocados da Cidade de Deus, Cidade Alta e Vila Kennedy. Aí minha família, na época, minha mãe e minha avó e minha mãe, que tinha mais ou menos uns 10 anos, vão morar
na Cidade Alta. Minha mãe completamente arrasada, porque ela morava perto da praia. É subúrbio, pois é. Tinha amigos ali, a família foi separada. Então, quando elas me contam essas histórias, elas me disseram sempre o quanto era difícil. Tudo era difícil, tudo ficou longe, né? Por isso a você estudava longe. Então, a família morava longe uma das outras, né? Então, as pessoas da família moravam longe. E aí sempre tudo nosso era longe. Então minha mãe morava na Cidade Alta, então tinha que ir até a Cidade de Deus e até a Vila Aliança visitar familiares, longe. Aí mais tarde, por exemplo, quando eu já nasci morando na Penha, que é a zona norte também do Rio de Janeiro. Quando ela me colocou numa escola, minha escola também era longe, porque era a escola particular que ela podia pagar, que ficava numa distância, tipo assim, uns 20 minutos de ônibus. E ela sempre me falou, filha, você vai precisar se esforçar, mas não desista, né? Então, acho que essa foi a grande lição. Então, você vai receber muitos nãos, as coisas muitas vezes não estão perto e você vai precisar lutar e conseguir chegar lá. Né? Elas tiveram essa oportunidade, não, de estudar? Elas não tiveram a mesma oportunidade de estudar que eu, né? Eu fui a primeira mulher da minha família a ter acesso ao ensino superior, né? Então, a conseguir, graças à política de cotas nas universidades, a ter esse acesso. E até hoje é assim, infelizmente, porque apesar de muita coisa ter mudado e as políticas terem aberto portas para muita gente, a permanência nesses espaços é que é o desafio. Então, eu tenho até sobrinhos ou irmãos que começaram ali um exercício na universidade, mas não conseguiram, porque muitos de nós precisamos, por exemplo, trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E aí você não consegue sustentar esse sonho de concluir uma universidade, abrir novos horizontes. E nessa escola particular? Fui exceção nesse sentido. Você acha que você sofreu algum tipo de racismo? Com certeza. Ali? Com certeza. Então, eu acho que além do lutar pelo sim, minha mãe e minha avó, elas me ensinaram muito a dar nome ao que eu passava. Elas não tinham um letramento racial formal como eu tenho, porque eu fiz faculdade disso, né? Na faculdade eu fiz disciplinas relativas à questão racial, depois na pós-graduação, fiz mestrado. Então, tem um arcabouço teórico bastante encorpado. Elas não, elas eram mais da vivência. Se elas entendessem que elas estavam sendo oprimidas em determinado ambiente, elas rebatiam. E elas me ensinaram a não abaixar a cabeça nos ambientes que eu pertencesse, que eu estivesse. Minha avó foi cozinheira de um hospital também na zona sul do Rio de Janeiro, depois ela migrou para um posto administrativo, então ela recebeu uma promoção. Mas enquanto trabalhava na cozinha, os médicos desse hospital ficavam falando para ela o que ela tinha que cozinhar, sendo que ela recebia ali uma instrução, né, da nutrição para poder fazer a comida. Ela falava, eu não vou baixar minha cabeça para médico nenhum, eu recebi essa instrução, eu vou seguir a instrução que eu recebi. Da nutricionista. Então todo mundo já conhecia ela como uma senhora que precisava respeitar. Entende? Ela foi passando isso pra gente, passa até hoje, porque ela tem uma língua bem afiada. E você ainda ouve? Ouço. Ouço as várias histórias que ela nos conta, né? Então, acho que essas histórias, para mim, elas me fortalecem muito. Elas não são um letramento formal, como eu disse, mas elas são uma lição nítida de não abaixa a cabeça, saiba dos seus direitos, saiba dar nome ao que você passa. Então, ela sabia que alguém estava ali infringindo os direitos dela e ela falava, não, eu tenho que cumprir aquilo que me foi dado. E aí, várias vezes, assim, ela já falou que já estava em fila para receber o pagamento dela, né? Porque ela tinha que ir ao banco recuperar esse pagamento. E aí, teve uma senhora que deu um tapinha nas costas dela e falou assim, senhora, a senhora quer ser babá na minha casa? Ela falou, estou procurando uma para minha. Entendi. Entende? E aí ela sempre rebatendo isso, né? Esse racismo estrutural. E aí, na escola que eu tava, né? Quando eu tinha 9 anos, eu lembro de um episódio que aconteceu comigo. Eu já sofria racismo na escola, mas eu não sabia até então, com 9 anos, dar nome a isso, né? Então, por exemplo, já tinha na escola aqueles concursos de quem é a garota mais bonita, aquelas coisas assim. Nunca era eu. E aí tinham vários episódios desses, sendo que teve alguma vez que eu lembro ainda que um grupo de coleguinhas fizeram uma rodinha, né, no meu entorno e ficaram zoando de cabelo, cor de pele, etc. E eu voltei muito amuada para casa, sendo que eu sempre fui uma criança, pelo menos desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei muito da escola, sempre gostei muito de ir, de aprender, até porque eu não tive irmãos por parte de mãe, então não cresci com outras crianças, então a escola para mim era um espaço de convivência. Sim. E quando eu voltei triste, amuada, minha mãe olhou para mim e falou assim, essa não é a Luana, porque eu gostava muito da escola, eu não queria mais voltar.
E ela falou, o que que aconteceu? Eu contei para ela, relatei o ocorrido, e ela falou assim, vamos na escola agora. Ela foi comigo na escola, ela faltou esse dia dela de trabalho, e ela foi sentar com a diretora e perguntar o que ela ia fazer diante da situação. A diretora falou, não, que isso, é só brincadeira de criança. Aí a minha mãe falou, eu vou tirá-la da escola então. E a minha mãe me mudou de escola no meio do ano letivo, só por causa daquele episódio. Ali ela me deu uma mensagem para a vida. Ela falou, isso não é brincadeira, você precisa levar isso a sério. Isso é sério, eu vou te tirar, eu vou denunciar isso e vou te tirar. Então, quando ela me fez isso, aos 9 anos de idade, isso me marcou. E aí, depois, aos 18, sendo modelo de passarela, depois eu fui modelo de passarela. Eu lembro de você, acho que foi a primeira vez que a Luana esteve no encontro, ela falou da época de modelo e ela contou que numa seleção, olha que coisa, a pessoa olhou para ela, você é muito bonita, mas a gente já tem uma negra. Exato. Nunca esqueci isso. Eu falei, isso. Ou seja, já tinha uma, para que mais? Para que mais? Exato. Não importava se você tinha condições ou não de estar naquele trabalho, é que já tinha uma. Já tinha uma. E o quanto isso pode ser, né, plotado, né, em diversas dimensões, na política, nas empresas e tal. Então, o meu despertar, ele veio muito daí, Fátima, de pensar, tipo, gente, isso é um problema. Se somos muitas, e isso vale até para o campo das mulheres como um todo, se somos muitas, e aí você tem uma pessoa ali para representar o todo, tem algum problema, né? Se só pode ter uma mulher negra nesse espaço, no meio de outras 300, a gente tem um problema. E aí, né, somado esse episódio da escola, com o episódio que teve lá na frente, quando eu fui modelo de passarela, uma passagem muito rápida, de 2 anos, mas foi um despertar para mim, aí um despertar mais maduro, né? Ali eu já era fim da adolescência, início da vida adulta, e aquele booker, né, que é justamente a pessoa que seleciona novas modelos numa agência, ele me despertou para, tipo, cara, se a gente tem uma seleção tão assimétrica, tem algum problema. E ele mesmo falou, you are so beautiful, but you have a problem, you're black. Você é muito bonita, mas você tem um problema. Você é negra, mas o problema não é seu, o problema é da sociedade. Ele foi me explicando isso. Então, quando eu falo essa frase, dá a impressão que a culpa é da pessoa, porque a gente sempre quer achar o culpado, claro. Mas a culpa é da estrutura da sociedade. Como é que a gente pode fazer para desmantelar essa estrutura? Não só isso, isso se reproduz em vários outros momentos. Exato. Né? Aí ali eu acho que foi o meu grande despertar mais adulto que, cara, eu quero escrever sobre isso, eu quero falar sobre isso, eu não quero ser só, digamos assim, um objeto, né? Porque ser modelo de muitas formas é você ser ali um objeto, emprestar seu corpo para você representar uma marca, né? Então, é bonito, é um trabalho muito bonito, mas eu sentia falta de ser uma voz. Eu queria ser uma voz ativa em relação a isso e criticar o sistema e propor caminhos. Agora, como é que foi parar em voluntário em campanha de Barack Obama? Ali já é outro pulo. Já não estava lá mais como modelo. O que aconteceu? Como é que foi isso? É muita criatividade, muita reinvenção. Eu acho que desde pequena, assim, minha mãe também teve essa habilidade de reconhecer que eu sempre fui muito criativa, né? No sentido de eu sempre escrevi muito em diário, desde pequena, desde os 9, 10 anos. Esse episódio que aconteceu, eu lembro de ter escrito de alguma forma ele, na escola, né? Então, outros episódios, enfim. E aí, quando eu comecei a criticar essa questão do ser modelo, de ser só um objeto, de não poder ter voz, porque também era isso, né? Na vida de modelo, antes de ser voluntária da campanha do Barack Obama, quando eu ia tentar falar sobre a questão racial, as pessoas me silenciavam. Nas agências, nos lugares onde eu passava, falava assim, querida, porque depois dessa agência que me negou, eu consegui ser a exceção de uma outra agência. E quando eu sentia que os trabalhos eram limitados, eu começava a falar sobre isso. As pessoas falavam assim, querida, você já foi escolhida, você já deu sorte de estar aqui, fica quietinha, não fala nada. Não incomode. Não incomode, né? Isso na França, isso no Brasil, isso na Inglaterra, isso na África do Sul. Então, essa vivência, ela se espelhou em vários países. E aí, quando eu percebi que era uma questão global, eu fui procurando, né, mais tarde, ao longo do tempo, referências que conseguiram, de alguma forma, hackear o sistema. Consequência, eu voltei para o Brasil alguns anos depois, fui fazer faculdade, fiz faculdade de comunicação na PUC do Rio, e nessa época abriu um edital do Ciências Sem Fronteiras, que tinha uma possibilidade de você ser também, não só das ciências biológicas, mas você podia ser da indústria criativa, que era o meu caso. E eu me inscrevi e passei
para estudar na Universidade de Wisconsin, o lugar mais frio que eu já morei na minha vida. Eu morei em Madison, Wisconsin, durante 1 ano. E foi na época lá no alto dos Estados Unidos. E na época eu entendi que, para além das disciplinas da universidade, eu queria fazer coisas externas. Vou lá, né? Tipo, tinha ali a campanha do Barack Obama em curso e estava recrutando voluntários para participar, para registrar pessoas para votar. E eu me candidatei, fui aceita e fiquei trabalhando ali alguns meses, registrando pessoas para votar e falando das propostas do Barack Obama, que para mim era uma liderança que justamente conseguiu usar sua voz para abrir mais portas para outras pessoas. Eu já vi você citando até uma frase que está no livro da Michelle Obama, né? Que existem cordas e lenços que estão vindo sobre as nossas cabeças, mas não é para todo mundo pegar. Exatamente, né? que é a noção dos privilégios, né? Alguns vão conseguir alcançar, outros não vão Exato, conseguir. o que é absolutamente errado, né? Porque quanto mais gente conseguir galgar e subir a escadinha, melhor para a economia, melhor para todo mundo. Então, essa noção de que o bem ou a coisa boa foi feita para poucos é uma noção que a gente precisa desmantelar, né? Tem muito espaço para todo mundo, né? Quando eu tenho que explicar isso para crianças, eu falo assim, olhem para o céu, vocês já viram aviões se chocando, né, todos os dias? Não, tem muito espaço para ser ocupado. O que precisa, a gente precisa ter a oportunidade de voar, né? É isso. E o que te despertou primeiro para o mundo corporativo? Quer dizer, você falou que foi um trabalho de faculdade, que ela tem o IDBR, o Instituto Identidades do Brasil, que trabalha exatamente ajudando, pelo que eu entendo, você tenta, junto a empresas e organizações, facilitar uma transformação dentro dessa empresa para que ela olhe para essa igualdade na hora de uma contratação, na hora de uma promoção. Exatamente. É um trabalho quase que de letramento com as empresas e organizações. Exatamente, é um trabalho de letramento racial para mudança de cultura, né? Então, a gente costuma dizer que o letramento racial, ele ajuda as empresas a venderem mais, a performarem melhor, a reterem melhor talentos, a mitigarem crises de campanhas que falem coisas, né, que vão soar mal e causar crises reputacionais. Então, tem vários desdobramentos. E quantas vezes isso acontece? Porque não tem uma pessoa na equipe que pudesse dizer assim, gente, isso não vai ser legal. Exatamente. Acontece com mulheres também. Acontece o tempo todo. Me lembro de uma campanha de cerveja que foi super massacrada porque não tinha uma mulher ali para dizer, não, gente, isso não é legal. Exatamente. Ou às vezes até tem, mas essa pessoa é não silenciada. Não tem voz, pois é. Né? Então, tem muito disso. Então, o que a gente faz é levar esse letramento racial em massa. A gente já fez isso com mais de 700 mil colaboradores ao longo desses quase 10 anos. Você faz parte da nossa história, inclusive. E, para a gente, esse letramento racial que a gente agora tem levado cada vez mais também para as escolas, tá? Então, a gente já letrou mais de 60 mil professores. A gente tem um prêmio em parceria com a TV Globo para também fazer com que esse letramento chegue na casa da pessoa comum, que muitas vezes não tem acesso a esse letramento dentro de um ambiente corporativo. Então, o objetivo cada vez mais é escalar isso para que seja uma informação fácil, na palma da mão, que as pessoas possam olhar isso e tirar suas próprias dúvidas pessoais. Até ajudar a criança a identificar isso que você falou, né? Exato. Que nem todo mundo tem uma mãe, uma avó com um olhar tão, às vezes, não porque não queira, mas às vezes acontece. De não ser tão focado, de perceber que chegou triste naquele dia e atrás. Às vezes passa. É isso. As mães, principalmente as solos, estão correndo atrás da vida, de botar comida dentro de casa. Exatamente, exatamente. Então, assim, isso é muito importante. Muito e a importante. Professora também, e a diretora. Exatamente, né? exatamente. E que encaixa aquilo com a força que aquilo tem para aquela criança. Exatamente, com a priorização. E aí, por exemplo, justamente isso que você falou, eu tenho certeza que evitou, por exemplo, um episódio de evasão escolar. Eu poderia falar, não quero mais ir para a escola, Sim. Eu quero ficar aqui em casa e aí, obviamente, seguir até um determinado momento e abandonar os estudos. Isso poderia virar uma depressão, como muitas pessoas hoje que procuram, inclusive, nossa ajuda, por não se identificarem dentro das nuances do IBGE, por não terem tido tanto repertório para tratar desse assunto com a profundidade que ele merece, muitas pessoas ficam perdidas. Quem sou eu? Como é que eu me imponho? Qual cabelo eu uso? O que eu tenho direito de usar como possibilidades, né, estéticas e até de repertório? Você falou que tem ido muito a escolas. Você já ouviu alguma coisa que te marcou? Ou que te fez pensar no que você também viveu? Muitas, muitas, muitas. Eu encontrei exatamente dia desses um menininho, exatamente como eu, com 10 anos, que tinha se pintado louro. E o cara preto. Um menininho preto. Ele pintou ele de louro? Ele pintou ele mesmo de louro, né? Era um exercício de autorretrato. E eu me vi naquilo, assim, eu quase chorei porque eu me vi exatamente naquele exercício. Porque
né, eu cresci na década de 90, a referência era essa. Aí você pensa, bom, anos 90, né? Estamos agora em 2025 e tal, outras referências. Sim, outras referências, muitas coisas se abriram, mas ainda uma mensagem sistemática do que é mais bonito, do que é mais agradável, do que ainda é o feio, do que ainda é o violento. E dentro daquele aspecto, né, tipo, ele como menino de uma escola municipal aqui do Rio de Janeiro, ele mora numa favela onde tem muita violência e ele foi e se colocou ali, não como ele, mas ele instigando ele, como ele gostaria de ser. E aí, quando a gente foi fazendo a dinâmica com ele, falando com ele, ele falou, tia, mas eu quero ser assim porque assim é mais fácil, né? Então, foi trazendo isso. E a gente foi falando, sim, é mais fácil, sem romantizar, né? Mas é mais bonito ser quem você é, né? E aí você trazendo tudo isso com todo o respeito do que ele sente, mas trazendo para ele a beleza de ser quem ele é, de se assumir, de entender que, ao saber quem ele é e ter orgulho disso, ele saberia melhor navegar no mundo ao seu entorno e saber colar, né, com quem pode dar para eles melhores oportunidades. Porque o letramento ele é exatamente para isso, para te fazer saber enxergar quem você é e saber fazer você navegar melhor no mundo ao seu entorno. Então, se você mora num ambiente de violência, cola com quem pode te ajudar num projeto social, né? Pode te inspirar, se é alguma coisa que você também admira. Então, é um pouco do que a gente fala com as crianças, para apoiá-las a pensar em profissões do futuro. E a pensar, por exemplo, tipo, não vai dar certo, não vou nem então tentar. Não, você pode tentar, porque já tem hoje muito mais gente, né, que está lutando por isso, por a gente poder ter mais igualdade de oportunidades para todo mundo, não é só para um grupo. Quando a gente fala sobre igualdade racial, existe também essa mística, né? Tipo, é só para os negros, é só para os indígenas? Não, é para todo mundo, é para que todas as pessoas tenham oportunidades de acesso. E aí, quando eu olho para a cara daquele menininho, eu penso, tipo, quando ele se redesenha, mais tarde, ele já se redesenhou preto. E ele pensou com carinho nessa dinâmica e ele agora está trabalhando isso em sala de aula com os professores e gestores que também estão sendo letrados para tratar essas questões em sala de aula com alguma frequência. E eu fico muito feliz de poder hoje levar essa temática para a primeira infância, porque eu não tive isso, né? Tive que os seus filhos, o que a maternidade trouxe para você? Isso. Cara, maternidade, 2 filhos, gente, uma menina e um menino. 2 filhos. Você é tricampeã, eu sou bicampeã. Mãe é assim, né? É campeã de todas as formas. Então, para minha família, assim, para os meus filhos em especial, Fátima, como são crianças pequenas, eu procuro ter uma linguagem lúdica, mas não romantizar. Por que é isso? Porque eu acho que tem várias metodologias de ensino, várias pedagogias, né, que dizem que você tem que criar um mundo para as crianças e evitar assuntos muito duros até os 7 anos. Tem várias que dizem, várias teorias, né? Eu sou um pouco ao contrário, assim, não é que eu vou expô-las de uma forma hiper agressiva ou hiperrealista a questões difíceis do mundo, mas introduzindo gradativamente, assim como uma introdução alimentar, entendeu? Você não vai começar comendo uma picanha, sei lá, um mocotó com 2 anos, 1 ano e meio de idade, mas você vai ali experimentando um caldinho, uma coisinha, né? Então, a primeira coisa que eu fiz para ter esse legado, um pouco mais de ajudá-los a digerir esses temas, foi muito escrever um livro. Eu escrevi um livro chamado Guerreiras do Sim, que era a história da Lara e da sua mãe, Diane, que lutavam pelo direito de dizer sim às perguntas difíceis da vida, né? O que é racismo, o que é a morte, o que é a vida, o que é o sol, enfim, o que é o inferno. Coisas difíceis que muitas vezes você não tem o repertório para explicar para uma criança, às vezes você também está cansado, chegou do trabalho e tal, que é também meu caso, né? Sou humana, afinal. E aí, na narrativa dessa mãe e dessa filha, eu disse que elas sempre pedem ajuda aos vizinhos. Então, elas vão batendo na porta dos vizinhos para perguntar o que é a vida para você, o que é o racismo para você, o que é temas difíceis. Aí, elas vão, nesse livro que eu escrevi, elas vão perguntando para os vizinhos e vão construindo ali um amálgama, né, um quebra-cabeça de respostas sobre famílias que enfrentam diferentes questões, né? Então, tem famílias indígenas, famílias com deficiência, famílias homoafetivas que vão ali construindo sobre questões que enfrentam. E aí, ao fim, a Laura e a Diana sempre chegam numa conclusão. Basicamente,
essa resposta. Então, cada vez que eu tenho que educar meus filhos, eu leio a história para eles, não só do meu livro, mas outros autores. Então, a introdução desses assuntos fica mais leve porque eles vão ganhando esse repertório. E aí, bom, obviamente, eles vão comigo nos eventos que eu faço. A minha filha, que hoje já tem 7 anos, ela questiona muita coisa, ela não leva desaforo para casa, ela já passou por situações de racismo, né? Assim, de racismo além do estrutural, né? Porque o estrutural é todo dia, né? Desde ter poucas pessoas negras na escola onde ela estuda, ou nos lugares que ela frequenta, nos lugares que ela vezes, frequenta muitas vezes. Ela também passou por situações que hoje são categorizadas como mais criminais, né? Então, por exemplo, você ser excluída de um espaço porque você tem a pele mais escura. Né? Então, ela estava numa academia e aí, por exemplo, crianças não queriam brincar com ela porque disseram que ela tem a pele mais escura. Eu digo criminal porque a criança ela absorve coisas que são criminais de adultos, né? Porque você exclui alguém de um espaço, em algum lugar, né? Você reproduz e tal. A criança em si ela não vai ser diretamente responsabilizada, mas você pode responsabilizar os pais, responsabilizar os estabelecimentos para que eles tomem medidas, para também educar as pessoas que estão convivendo nesses espaços. E aí, quando minha filha passou por essa situação, eu particularmente fiquei absolutamente honrada com a possibilidade dela chegar. Ela pegou a monitora da salinha e falou assim, isso é racismo, vamos lá falar com a minha mãe. Aí ela pegou a monitora da salinha pela mão, aí a monitora veio até mim e falou, olha, aconteceu isso, isso e isso. E aí ela falou assim, a gente precisa procurar a diretoria, a gente precisa falar sobre isso, etc. Então ela não deixou literalmente passar em branco. Então eu fiquei muito feliz porque ela já desde pequena sabe dar nome a isso e sabe como agir, sabe que é o assunto que precisa ser colocado na mesa e não virar alguma coisa que, por exemplo, poderia deixá-la moada, como eu fiquei quando eu era criança. Então tem sido assim, Fátima, tem sido com leitura, com música, com representatividade também, porque eles têm também a sorte de estarem cercados de muita gente muito bacana, que debate tantos assuntos, enfim. E aí tem sido com essa leveza, mas essa o coração fica mais apertado, né? Quando é filho, né? Fica, né? Sou humana, a gente chora junto, a gente se pergunta, né? Por que ainda a gente precisa voltar aos mesmos temas de anos atrás, né? Quando a sua avó era criança, exatamente, né? Então, mas são temas estruturais, não vão. Me diga uma coisa, eu acho que foi no LinkedIn, no seu LinkedIn, que você dizia assim, é preciso, não exatamente, tá, a frase, mas que era preciso celebrar o micro. O que você queria dizer com isso? O micro, para mim, tem a ver com o que a gente está vivendo aqui agora. A conversa, o reencontro que a gente está tendo. As pequenas coisas da vida adulta, né? Como diz o MC, das pequenas alegrias da vida adulta. Quando eu tenho a minha filha, que enfrenta um episódio de racismo e sabe dar nome a isso, obviamente, temos um problema. Mas temos também uma figura ali que está crescendo com outro vocabulário, com uma outra atitude. Então, eu celebro isso. Eu celebro, tipo, minha mãe e minha avó, que hoje, sabe, tem outros letramentos, outros vocabulários. E, enfim, estão aí vivas, estão celebrando a vida. Né, quando a gente vê tantas crianças assumindo seus cabelos crianças assumindo os cabelos, né? Então, por exemplo, o menino que eu falei na escola, a gente não teve só uma interação, eu tive 2 interações. Eu vi ele se desenhando de uma forma, depois eu o vi se desenhando de outra forma. Então, isso para mim é possível, né? Eu acredito muito que, assim, o racismo é como a Covid-19, é um vírus que pode ser eliminado, né? Que pode causar muito mal, mas se todos nós se vacinarmos, né? Se a gente se vacinar, todos nós, a gente pode se livrar disso. Então, precisa de uma vontade coletiva. Então, acredito muito que é possível celebrar essas pequenas alegrias que a gente tem todos os dias, sabe? De encontrar um amigo, celebrar uma vitória, celebrar uma criança. Não ficar só nas dores, né? Exato, porque vai para além das dores, né? Acho que é isso. A Vilma Reis, ela vai falar do conceito de dororidade. É óbvio que a gente se encontra muito, né, de um ponto de vista de uma dor compartilhada, porque o racismo dói, não é para romantizar ou negligenciar esse problema. Mas, ao mesmo tempo, é necessário celebrar todos os avanços que a gente tem, não são poucos, né? E porque, às vezes, por exemplo, pelo barulho que as coisas ruins fazem, né? O assassinato, os casos, né, violentos, agressivos que a gente tem todos os dias, alguns com mais abordagens, né, alguns com mais mídia e outros menos, é óbvio que eles tomam um vulto
muito grande. E aí, muitas vezes, eles abafam tanta coisa legal que acontece. Então, assim, eu sou muito de olhar para esses casos de forma muito crítica e, obviamente, nunca negligenciar isso, mas me oxigenar das coisas boas. É por isso que a gente, né, tem um prêmio. Você criou um prêmio para celebrar as pessoas Exatamente. que estão fazendo alguma coisa, Exatamente. Então, a gente criou um prêmio, né? Eu, o Tom Mendes, o time do Instituto de Identidade do Brasil, para poder celebrar, né, de norte a sul do Brasil e, quem sabe, até para o mundo, histórias subrepresentadas que não estão ali na primeira página dos mecanismos de busca, dos algoritmos, porque são histórias que muitas vezes são abafadas pelos casos de violência que têm mais vulto, mas que são histórias muito potentes que estão evitando, inclusive, que hajam novas situações de violência, né? Eu penso na Yatatá Kalu Yawalapiti, que é uma liderança do Mulheres do Xingu. Eu sempre gosto de citar a Yatatá Kalu, porque é uma liderança que a gente premiou alguns anos atrás como uma grande liderança, e agora ela está fazendo um trabalho ainda muito maior, e ela sempre com mais visibilidade, e ela faz um trabalho que mistura gênero, porque ela fala com outras mulheres, fala sobre, por exemplo, a preservação ali do rio Xingu, então ela está falando sobre justiça climática. Então, assim, é um trabalho fenomenal, mas que muitas pessoas que estão nos assistindo podem não conhecer. Então, assim, para mim, eu acho que com o que eu tenho hoje de possibilidades, eu gosto de dar luz a essas ideias, né, essas iniciativas que já existem, que já têm voz, mas precisam de palco. Me diga uma coisa, quem foi a sua primeira referência nesse mundo corporativo, assim? Porque você queria muito ir para esse mecanismo, né? Tinha alguém que te inspirou, que você olhou e falou assim, posso ser assim? Sim, né? Então, vou ter que citar o Barack Obama. Vou ter que citar o Barack Obama, porque assim, porque tem isso, né? Várias camadas. Quando a gente, na minha época de faculdade, hoje eu tenho muitas executivas negras, indígenas, que são minha referência, mas na época da faculdade, quando você está ali buscando as referências para ir trilhando a sua carreira, ainda tinha, na minha visão, uma concentração de referências de fora. Né? O Barack Obama é ótimo, maravilhoso, lindão, incrível, foi presidente dos Estados Unidos, mas ainda era uma referência externa e masculina, né? Mas para mim foi muito importante ter me projetado naquele momento sobre uma figura como a dele, para me dar a possibilidade de sonhar, né? Tipo assim, nossa, que bacana, uma liderança que chegou tão longe e que usa a sua voz para abrir caminhos. E hoje, o que você gosta mais? Escrever, que agora você coluna no Caderno Ela do Jornal O Globo. Quanto tempo? 6 anos. 6 anos. Foi a primeira colunista negra, né? Exato. Isso tem mais de 60 anos do caderno e da revista. Gente. Muito importante. Eu escrever livros, eu estou vendo aqui um que eu estou de olho esticado aqui, né, do meu lado. Seu. Mais Forte. Esse é o meu segundo. Entre Lutas e Conquistas. Aprendi com minha mãe que as grandes conquistas moram nos detalhes. É no autoconhecimento que entendemos melhor quais são as nossas forças e fraquezas e como lidar com elas. Como é que é passar de se inspirar nas pessoas a virar referência? Eu acho que é um processo que acontece... Você já consegue se enxergar bem assim? Eu consigo me enxergar assim, né? Eu acho que com muita modéstia, mas também com muito autorreconhecimento, né? Depois de anos de terapia também, né? Tipo, muita gente falando, nossa, você é referência para mim, mesmo tão jovem, né? Porque tem pessoas de diversas idades que me colocam no lugar de referência, eu falo, não, realmente sou referência e me referencio em tantas outras pessoas que inclusive me consideram como referência. Então eu acho que é um processo que acontece de forma muito dinâmica, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, né? Assim, até porque para escrever um livro você precisa ler muito. Então você não é só o escritor ou só o leitor, você precisa retroalimentar essa dinâmica. O que te dá mais prazer hoje? Quando você pensa no seu trabalho, assim, quando você acorda assim, ai, que bom que hoje eu vou... Que bom que hoje eu vou criar alguma coisa nova. Sempre? Nossa, essa escola da publicidade é isso, gente. Eu adoro criar, Fátima, eu adoro criar. Adoro pegar, assim, sei lá, um PPT em branco e escrever alguma coisa. Porque é isso, eu gosto muito, por exemplo, eu gosto muito do macrotema que me move. Eu gosto muito de falar sobre inclusão. E, obviamente, algumas pessoas podem me encaixar numa caixinha de falar, inclusão de mulheres negras, não sei o que lá. Eu quero inclusão de todo mundo, eu quero uma mesa farta, onde tem pessoas de diferentes culturas,
habilidades, cores juntas falando. É o que eu quero, é o que eu sonho, é o que eu desejo, é o que eu luto. Então, eu uso desse macro tema para desenhar formas de fazer. Então, uma das formas de fazer é sendo CEO do IDBR. A outra forma é eu apresentando um programa. Eu tive 5 temporadas do Sexta Black, eu adorava. Então, estou traçando ali, desenhando novos projetos audiovisuais que eu amo audiovisual, documentário, série, escrever coisas eu adoro. Pode ser através de livros, né? Mais Forte, Sem a Igualdade Racial, Denegrindo Ela, que eu vou lançar esse ano. Então, várias coisas desse sentido. Então, eu vou criando, tem o guarda-chuva da inclusão e tem o meu aspecto criativo, que é como é que eu posso criar novas coisas para eu ir colocando. Então, acho que à medida que você tem um motor que te move, né? Então, tipo assim, meu assunto é inclusão, de forma bastante macro. O que eu faço com isso? Como é que eu crio inclusão no audiovisual? Como é que eu crio inclusão dentro do mundo corporativo, dentro do mundo da literatura? E por aí vai. E você hoje, para outras pessoas que estão te vendo e vendo a sua fluência e tudo mais, o que você recomenda de leitura? O que você acha que seria legal para quem está acompanhando, independentemente de cor da pele, tá? Sim, sim. Para todo mundo. Total. O que você acha que valeria? O primeiro livro que você diria assim, além do seu? Primeiro livro além do meu. Olha que eu sou marqueteira. Eu quase poderia falar do mais meu. Forte. Depois de Mais Forte. Descansar é Resistir. Da Tricia Hersey, eu acho. Enfim, Descansar é Resistir. Por quê? Eu acho que no mundo onde a gente está muito... ali exposto a telas e muito no nosso corre diário, como mulheres, como mães, como pais, como, né, quem está assistindo sabe do seu próprio corre. Eu acredito muito que a gente muitas vezes está perdendo a habilidade de descansar, né? E a gente está vivendo uma crise global de saúde mental. Fazer uma coisa só já é pouco. Exato. Se você não estiver fazendo 3 coisas ao mesmo tempo... mas só está fazendo isso? Então, é muito impressionante. Então, me fale mais desse livro, que eu acho que eu também quero ler. É isso. Em relação ao visual, você que cuida? Sou eu que cuido. É. Então, o mundo da moda me deu muito isso, né, Fátima? Acho que nada é por acaso. Eu acho que eu fui parar muito na moda porque eu era aquela pessoa, exatamente como eu estava falando daquele menino que estava no processo de construção de autoestima. Eu demorei muito a construir a minha, né? E a moda foi o lugar... Quando é que você começou a se gostar? Então, na moda. Quando eu fui ser modelo de passarela, quando as pessoas começaram a me parar e falar assim, nossa, você é exótica. Exótica, que é um adjetivo que hoje eu detesto, abomino. Na época, ninguém falava bonita. E aí, eu precisei achar beleza em mim para contestar esse exotismo que, na visão aí de sociólogos, enfim, como Gilberto Velho, ele vai dizer exatamente que o exótico é o não familiar, né? Então, eu era beleza não familiar, ou era algo não familiar para os olhos de muitos. E por que não era familiar, né? Então, pela falta de frequência, de não poder estar nos espaços, com o espaço devido, com a voz devida naquele lugar. Então, hoje eu contesto muito todo mundo que usa o adjetivo exótica para qualificar algum tipo de coisa. Exótico para mim, sei lá, o cachorro com pelo rosa. Tipo isso. Mas eu fui achando beleza em mim, muito da moda, né? Contestando, né? Uma beleza tanto externa como interna. Eu acho que isso também me ajudou muito, porque eu fui vendo beleza na minha voz, na forma de estruturar o pensamento, na escuta das pessoas e na forma de acolher, de abraçar. E, obviamente, com muita coisa ainda para aprender, mas eu fui achando beleza nessa construção de pensamento e fui achando em mim, estou falando de visual agora, uma plataforma de possibilidades de expressar isso, né? Então, hoje eu digo, quando as pessoas me perguntam assim, Luana em uma linha, a Luana traz cores e inclusão para a mesa. Então, sempre trago cores e inclusão para a mesa. Então, quando eu vou me vestir... Também no seu visual. Exatamente. Quando eu vou me vestir, eu penso sempre no aspecto externo e interno juntos. Então, eu sempre uso coisas coloridas. Por quê? Porque também, para mim, é uma forma de hackear um sistema onde querem também colocar a gente como mulheres que estão no mundo corporativo. Parece que a gente precisa estar sempre com um terno cinza para falar alguma coisa séria. Para ser ouvida, né? Para ser ouvida. E não é que isso seja, infelizmente, mentira. Muitas mulheres precisam se aculturar a determinados ambientes
para passar uma mensagem de seriedade, todo o meu respeito a elas. Mas eu decidi seguir um caminho diferente, né? Até porque eu também sou líder e fundadora da própria empresa, da própria organização que eu criei. Então eu falei, cara, eu não vou seguir esse caminho. Eu quero ser algo que espelhe aquilo que eu quero passar e que eu quero modificar. Que as pessoas possam ser quem elas são nesses espaços. Afinal, quando eu crio o Instituto de Identidade do Brasil, é para que todas as identidades possam ser respeitadas e você não precise ser uma identidade outra para estar naquele espaço. E aí, com a moda, eu fui ousando, né? Sendo modelo, você vai vestindo várias roupas, você vai se vendo, você vai entendendo, poxa, isso aqui me cai bem, isso aqui não é exagero, isso aqui para mim tem a ver com aquilo que eu quero mostrar no mundo. Então, toda vez que eu vou escolher roupa, eu escolho roupas que tenham alguma coisa que queiram dizer algo, né? Por exemplo, aqui eu estou vestindo uma peça da Farm que tem essas estampas, mas é uma pantera negra. Eu falei, ó, pantera. Eu tinha identificado, é verdade. É uma pantera, Mas tem um brinco de flor. Eu tenho um brinco de flor, porque eu gosto de florescer, eu nasci na primavera, e eu floresço. Aí tem um anel de dragão, de uma marca de uma super amiga minha, quase prima, que chama Shakshu. E ela falou assim, Lu, você nasceu no ano do dragão, eu sou de 88, então, tipo, colou comigo. Então, tipo assim, eu vou fazendo essa costura. O amarrado no cabelo. O amarrado no cabelo, tudo, assim. Pra mim eu me visto muito cautelosamente porque eu acho que o meu corpo fala. Ele é uma plataforma do que eu quero transmitir no mundo. E muitas mulheres, quando eu vou nas empresas, quando eu vou nos lugares, elas falam assim, nossa, você me trouxe alegria hoje, só de te olhar, né? Poxa, me dá uma possibilidade de eu me vestir colorida também, né? Então, gente, eu não vou perder a chance, como uma mulher que entende de moda, de perguntar quando é que surgiu esse batom preto. A gente estava conversando aqui nos bastidores. Eu não ando sem ele. Não, né? Ó. Olha, que legal. E você, assim, decidiu... que virou uma marca sua também. Virou uma marca minha. Todo mundo fala assim, quando eu tô sem esse batom preto, Fátima, parece que eu tô pelada. Eu tô falando sério. Eu me sinto assim, sem brinco também. É isso. Sem um brinco, meu Deus do céu, não dá. Parece que a gente não... Tipo, tá faltando alguma coisa. Quando você está fazendo videoconferência, você fala, não sou eu. Então, o batom preto... Ele nasce primeiro como uma experimentação, né? Essa coisa do experimentar. Então, desde a época como modelo, muitas pessoas faziam, né, nos desfiles que eu participava, nos trabalhos, eles botavam um batom vermelho. Eu falava, legal, bonito e tal. Aí botavam um ou outro e tal. Aí teve uma época que eu fiz um trabalho, botaram um batom roxo. Aí eu falei, nossa, já gostei. Nossa, me despertou uma coisa diferente isso aqui. Aí, depois eu fiz um trabalho e botaram um batom ainda mais escuro. Falei, opa... Tô chegando lá. Tá chegando lá. E aí eu fui experimentando e foi acontecendo, né? Até que o preto, ele foi chegando, né? Eu fui misturando coisas, falei, achei. Mas é que eu acho que você já usa muita cor em outros lugares e o preto ficou destacou mais do que se você tivesse com qualquer outro batom de qualquer outra cor. Exato, mas eu também percebi, por exemplo, que como a minha pele é escura e aí eu fui experimentando o preto e aí eu fui vendo que, de fato, tinha um contraste, mas não era um contraste tão contrastante como uma pele preta com um vermelho, era muito legal, mas, ao mesmo tempo, eu falava, cara, isso aqui pra mim é uma subversão da indústria. Por quê? Porque a gente até estava comentando que na França, né, onde eu já morei como modelo, hoje sou conselheira, meu marido é francês, sou conselheira de uma empresa francesa, então vou para a França com alguma frequência. Na França, eles usam, para definir o que é um batom, eles usam a expressão rouge à lèvres, que é tipo o vermelho na boca. Na boca. O vermelho na boca só tem Eles opção... não têm uma palavra como a gente tem batom. Exato. Né? Eles qualificam o batom como se só pudesse ser vermelho, a forma de você colocar o vermelho na boca. Nos lábios, E aí, conversando com pessoas da indústria, né, eu percebo que o vermelho dos lábios, ele vem muito dessa origem de você, por exemplo, se pautar sobre mulheres brancas, que ao ter frio, né, ao ter prazer, tinham seus lábios mais avermelhados e a forma de endossar essa vermelhidão da boca, que dava uma certa beleza, você foi criando ali tons de vermelho para ressaltar isso, né? Então tem várias histórias, né, que umas verdadeiras, outras não, mas basicamente
tinha isso e no fim do dia, quando você vai numa farmácia, em algum lugar, a maior parte das ofertas ainda são desse vermelho para a boca. Uhum. E aí eu falei, cara, eu não quero esse vermelho para a boca, eu quero usar outras cores, até para quebrar esse estigma de só ter que ser o vermelho e de poder ser mais cores para outras pessoas e até para as próprias mulheres brancas que queiram usar outros tons também, usar, e é isso. E aí eu até brinquei numa das reuniões que eu tive, eu falei assim, gente, por que só rouge à lèvre? Dá para ser noir à lèvre, né? Que é o preto na boca, pode ser marrom à lèvre, pode ser tantas outras cores. O importante é você poder ser quem você quiser ser, assim como a noção de nude, que varia de acordo com cada pele. Então, para mim, batom preto virou uma marca, não só estética, porque eu acho que combina muito com o meu tom de pele, mas uma mensagem. É possível que todas as cores sejam respeitadas. É isso. Inclusive o meu batom, a cor do meu batom. Me diga uma coisa, e com sua filha? Ela já tem, assim, ela já escolhe roupa, já escolhe como ela quer se vestir? Você já tem que, ou você ainda consegue direcionar ali um pouquinho? Eu consigo direcionar um pouco, mas ela tem a escolha dela. E ela acaba indo muito ainda, né, acho que pela idade também, por inspiração, né? Então ela se veste colorida. Todo mundo conhece a Alice como a menina colorida, porque ela também gosta muito de misturar cores e tal. E ela passou por alguns episódios, né? Então, por exemplo, ela agora está gostando de deixar o cabelo mais solto, porque ela já voltava de casa, voltava para casa muitas vezes com o cabelo amarrado. E eu reclamei na escola. Eu falei assim, por que vocês estão amarrando o cabelo dela? Tudo bem, uma aula de educação física aqui, outra ali. Só que às vezes chegavam fotos das crianças e só ela com o cabelo amarrado. Aí eu falei, por que só o cabelo dela amarrado? E aí a escola começou também a deixar solto. E aí, à medida que ela vai deixando solto, como ela tem o cabelo cacheado, agora ela está ousando botar o cabelo para o lado, botar o cabelo para o outro. Então ela está começando a ousar e ela mesma agora sabe prender de uma forma que também não machuque, porque é isso também. A forma como prendia era uma forma tipo... É um lifting. É um lifting. Eu falava, gente, porque ela chegava em casa com a cara toda assim, dor de cabeça. Então, por que teimam em prender tantos cabelos cacheados e crespos? Gente, é como se fosse uma afronta, né? Então, é como se... Na escola, por exemplo, eu lembro que tinha um menino que o pessoal chamava de Leãozinho, né? Então, todos esses apelidos que passam por uma ótica do carinho, mas que também podem estar transvestidos de opressão, a gente precisa prestar atenção. Então, eu falei assim, deixa a minha leoa solta. Se é para ser o leãozinho, é isso, eu quero os cachos dela soltos e ela que vai decidir como prender. E ela agora sabe, numa aula de educação física, ela aprendeu até com uma amiga a prender da forma dela. Ela agora penteia o seu próprio cabelo. Eu ensinei ela a saber a textura, a saber cachear ele com um creminho. Então, assim, para mim tem sido uma experiência muito bacana de reviver muitas das coisas que eu vivi na minha infância, mas com outras possibilidades, que não são perfeitas, mas pelo menos permitem com que ela seja e ouse possibilidades, né? Na minha época, nessa mesma idade, eu já passava química no cabelo, para justamente fazer esse coque, para você se enquadrar. Para esse coque que era absurdo. E aí, uma outra história que eu acho interessante também é na própria igreja que eu frequentava. Porque a minha família, especialmente a minha mãe, evangélica, é evangélica ainda, e na igreja tinha uma coisa muito de, esse é o cabelo de Deus, como se o cabelo crespo fosse do diabo. Sim. Meu Deus. Sim. Isso eu então, nunca tinha ouvido, não. Sim. Então, assim, eu acho que a gente ainda tem muito a desmistificar, porque... Por isso que muitas vezes, quando a gente vai falar sobre a temática racial, algumas igrejas falam, não, somos todos iguais, Deus não vê diferenças, mas os homens veem. Então, isso precisa ser tratado, especialmente num país que se autodeclara cristão, evangélico, católico e outras denominações, né? Isso sem contar, obviamente, religiões de matriz africana e outras que podem também debater cada vez mais autoestima, estética dentro dos seus próprios ambientes. A gente precisa falar sobre como a religião influencia muitas vezes na sua autoestima, na forma como você se assume. O que eu vi, vejo e vivi na época eram muitas mulheres negras que infelizmente não podiam deixar seus cabelos naturais porque não era de Deus deixar o cabelo crespo. Esse era um cabelo que não era abençoado, sabe? Assim como usar um turbante, por exemplo, era do demônio.
Então, hoje, poder voltar para as pessoas que cresceram comigo e falar sobre possibilidades de usar o dread, de poder usar um turbante, é uma forma de você também dizer que o amor de Deus mora ali, né? Então, tem isso também que eu acho que é importante trazer, especialmente no momento que a gente está vivendo, onde tem se usado muito a religião para muitas coisas, Sim. inclusive para oprimir as pessoas. Não é novo, mas vai se reinventando. É importante trazer isso, o quanto muitas vezes eu não podia também mudar o cabelo como criança por causa do aspecto religioso também. Eu acho que a luta antirracista, ela ganhou muita força aqui no Brasil e tem que ganhar cada vez mais, mas ficou parecendo que era uma coisa só da população preta, da população parda, e que o restante da população, os brancos não deveriam entrar. A história de eu não tenho lugar de fala. Exato, que é uma super desculpa. Na verdade, não, né? Todos nós podemos fazer alguma coisa, né? Temos que fazer alguma coisa para transformar, ajudar a transformar. Às vezes, quando eu estou conversando com uma pessoa e vem aquela conversa assim, mas também a pessoa só se confundiu, perguntou onde era o banheiro porque achou que ela era faxineira, mas foi por engano. Aí eu faço uma pergunta. Precisava disso tudo? Precisava. Você já entrou numa loja ou num shopping e foi seguido? Num supermercado? Pensa só nisso. Você já teve alguém atrás de você avaliando o que você estava fazendo naquele espaço? Se você nunca teve, você não pode desqualificar nenhuma reivindicação, nenhuma luta. Exatamente. Porque só esse exemplo bobo já mostra quão diferente é. Exato. Você pode ser o pior mau caráter e você vai estar circulando livremente se você tiver a pele branca. Você pode ser a pessoa mais qualificada e se você estiver ali num espaço que acreditam que não é o seu, você vai ser alvo, no mínimo, de olhares. Exatamente. Né? Quando não de uma aproximação, quando não de uma abordagem, quando não de uma humilhação. Então, assim, eu acho que sim, todo mundo tem que estar fazendo alguma coisa, sim, porque nós vivemos todos numa sociedade, ela vai ser melhor quanto mais ela for melhor para todo mundo, Exatamente. Né? Não é só um imperativo ético-moral, é um imperativo econômico. Né? Então, ou você se valida por um imperativo ético e moral, como você mesma trouxe, ou por um imperativo econômico. Alguém que, por exemplo, vai ter olhares ou vai alvejar alguém por causa da sua cor de pele no mercado, vai ter aquela pessoa não comprando naquele espaço, porque eu não me sinto pertencente, ou eu não vou me sentir bem, logo eu vou sair, eu poderia estar consumindo muito mais. Então, se você parar para pensar, logicamente, isso é ruim para todo mundo. É ruim para o Brasil, é ruim para as pessoas, né? Que eu costumo dizer, inclusive, que nós, pessoas negras e brancas no Brasil, a gente não convive. A gente não convive. A gente tem uma sensação de convivência quando a gente vai para a praia, quando a gente lida, por exemplo, umas com as outras no ambiente de trabalho. Mas na hora da festa, quem você convida? Quem você convida para tomar um chá? Quem você convida para confessar algum segredo? São as pessoas que cresceram com você, né? Em muitos lugares onde eu frequento, né? Pensando em ambientes executivos, né? Quando eu vou perguntar isso para CEOs, eles vão convidar a pessoa que cresceu, indo para ele num clube, que fez alguma colônia de férias juntos, estudaram juntos, aí namoraram, aí romperam. Então, você tem ali uma bolha de amigos que, em geral, não tem uma convivência sólida entre pessoas brancas e negras, e indígenas, por exemplo. Sabe que na África do Sul, quando eu estive lá para a Copa e conversando com pessoas e com um brasileiro negro que morava lá, ele disse exatamente isso. Ele falou, as pessoas falam do fim do apartheid, mas você vai ver, e no restaurante, realmente, eu via mesas com pessoas pretas e pardas, e aí ele disse, mas você repara só, está todo mundo preto e pardo junto e está todo mundo branco, o salão é o mesmo, mas as mesas não se misturam. Ele falou exatamente da questão do trabalho. São gentis, realmente isso mudou, a gente consegue trabalhar, mas a gente nunca é chamado para determinados eventos. É isso. Então, eu acho que quando você falou até da questão de filhos, né? Eu faço teste do pescoço até na festa dos meus filhos. Como o teste? O teste do pescoço é quando você conta quantas pessoas negras e brancas e indígenas estão ali, quantas pessoas com deficiência. Eu me cobro sobre isso. Eu falo, cara, eu quero ter mais convivência. Mais diversidade. Mais convivência com mais pessoas com deficiência. Eu quero que os meus filhos estejam expostos a todo tipo de pessoas. Isso é para o próprio repertório deles. Isso é um favor que eu estou me fazendo. Não obedece para as pessoas. Entende? Se eu tenho uma festa e tem só pessoas parecidas comigo... Cara, é um lugar de conforto, bacana, mas não é um lugar de crescimento, de evolução de repertório. Eu quero evoluir, sabe? Então, assim, eu acho que quando a gente vira a chave e entende que um olhar como que você teve e trouxe para essa pessoa que você mencionou,
é uma evolução de repertório, é um favor que você se faz e não uma benesse para o outro, Sim. isso muda completamente a história. Porque quando parece um favor, hoje você faz, amanhã não. Mas se eu falo, você quer crescer com o seu repertório, você quer hoje ter um repertório maior, e isso vai te levar para outros lugares, duvido alguém dizer, não quero ampliar meu repertório. Entende? Então, quando você entende que é um favor para você mesmo, tudo faz diferença, faz toda a diferença. É verdade. Então, para mim, tem sido esse, né? Esse é o desafio de despertar as pessoas que elas se fazem um favor quando elas incluem inclusão no seu repertório. Não, com certeza. Muda muita coisa. Muda. Bom, vou dar umas palavras, você me dá outra. Tá bom. Eu falo uma palavra, você fala a que vier na sua cabeça. Vamos ver se o cérebro funciona, porque eu sou mãe de 2 Mas e pequenininha. eu tô gravando, eu edito. Vai parecer que foi assim, papo. Eu vi os papus lá, falei, nossa, o pessoal é bom, hein? Obrigada, edição. Igualdade. Tudo pra mim. Moda. Plataforma. Maternidade. Desafio. Futuro. Agora? Parei, tá ótimo. Você consegue pensar assim, realmente no agora? Você vive o momento? Agora. O futuro é agora. Porque, tipo, às vezes você fica projetando muita coisa. Eu acho muito legal, assim. E você falou sobre isso, minha coluna, eu falei exatamente sobre isso. Que eu respeito muitas pessoas que fazem planos de longa data, etc. Eu acho muito importante. Mas, cara, o futuro se vive agora. Ele está agora. Se você não plantar agora, você não vai colher depois. Então, se eu não pensar no futuro como o que eu estou fazendo agora, não vai rolar. Então, a mesma coisa algumas pessoas falam, sei lá, desde quando a gente vai numa empresa, o cara fala assim, eu vou pensar sobre isso no ano que vem. Não vai pensar. Se você não está pensando agora, isso não vai acontecer no ano que vem. Já vai ter esquecido, já vai ter tanta coisa que vem depois disso. Exato. Então, eu acho que o futuro e o presente, eles têm uma correlação muito intrínseca, que se você não encaixar, pelo menos num pouquinho do que você vai fazer hoje, que seja tipo assim, pegar um livro, vou ler uma página, você não vai pensar nisso daqui a algum tempo. Você precisa pensar na relação de plantio e colheita, sabe? Me dá uma canetinha que eu vou pedir, obviamente, um autógrafo aqui. E aí, Luana, eu adorei com a essa nossa caneta conversa. de nanquim. É uma caneta de nanquim. Ai, maravilhosa. Então vai, autografa pra mim enquanto eu falo o seguinte, você gostou? Então aí, curte, compartilha esse vídeo, fala com os amigos, ativa o sininho das notificações para você ser lembrado e se inscreve no canal para a gente continuar crescendo, continuar levando um conteúdo super bacana para você. Eu adorei. A gente já tinha se encontrado várias vezes durante o período do encontro, né? Mas essa conversa foi muito boa. Foi muito especial e menos cortada, a não ser que seja pela edição, porque no encontro era um encontro com muitos. Era ao vivo, pois é, né? Não tinha jeito. Exato. O que desse para falar deu, o que não desse não deu. Agora foi com mais calma, com possibilidade de pausas, de reflexão. Exatamente. Isso, viu? Como as coisas mudam. Luana, uma das vezes, ela fez aquele teste que coloca as pessoas numa fila, né? E que vai fazendo perguntas e as pessoas vão avançando de acordo com quem responde sim. Você talvez já tenha visto. Então, sei lá, você estudou em escola particular? Se a resposta é sim, você dá um passo à frente. Você teve a chance de estudar sem trabalhar? Sim. E aí a gente, no fim, que ela fez esse teste no palco, atrás ficaram as pessoas negras. E na frente não tinha nenhuma pessoa negra na frente. Então, é por isso que a gente não aceita falar de meritocracia, né? Meritocracia é quando todo mundo parte do mesmo ponto, né? Se eu estou olhando por cima do muro, né? Porque eu estou num degrau e as outras pessoas estão abaixo do degrau, elas vão conseguir ver por cima do muro? Não vão, né? Então, a gente tem que entender que a questão é muito diferente. Em vez de mérito, a gente tem que falar de cada vez mais de oportunidade. E eu adorei a oportunidade de voltar a conversar com você, Luana. E eu poderia conversar horas e horas. Olha só, aqui, eu vou ler porque minha letra é mais difícil de entender. Para minha amiga Fátima, com muito carinho. Admiro muito a sua trajetória, obrigado por ser tão inspiradora e espero que esse livro fortaleça ainda mais a sua jornada. Beijos, Luana. Ai, que lindo! Obrigada. Eu tenho certeza que vai sim. Vai aumentar meu repertório. É isso aí. Tô aqui ampliando o meu também. Que bom. Obrigada pelo carinho. Que bom. Gente, um beijo. Até semana que vem. Beijos, beijos, beijos.